Shalom Adonai Lehulan. A paz do Senhor a todos os meus amados irmãos em Cristo Jesus, aqui do Instituto Alfa de Teologia. Aqui é o pastor Ronilson Miranda e estamos aqui agora com a nossa matéria de eclesiologia, falando sobre os 5 ministérios. Eu quero falar aqui sobre o ofício e a função dos 5 ministérios na igreja. Livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8 e 9 diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Veja muito bem e guarde muito bem essa palavra desse texto, as duas palavras, lavoura e edifício. Vamos falar aqui da seara, ou seja, da lavoura. Como é que funciona a função dos 5 ministérios? Primeiro ministério, segundo Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4 e versículo 11. Primeiro, o apóstolo. Qual é a função do apóstolo? O apóstolo, ele é o fundador, é o que planta, ou seja, escolhe o local e a semente certa. Observe que o apóstolo Paulo fez bem este ofício, sendo ele o plantador de igreja, né? O profeta, ele é o que fiscaliza a seara, ou seja, o que poda, separa as plantas por tamanhos e tipos, ou seja, através da profecia, através do profeta, esta plantação ela é podada, ela é limpada através do profeta. O evangelista é desbravador, é aquele que ara a seara, nivela, tira as pedras e arranca os troncos. O evangelista é aquele que, através da palavra, através da sua função, ele vai arrancando, ele vai tirando as heresias, ele vai cuidando, ele vai nivelando, ele vai cuidando da obra, entende? Ele vai trabalhando com os novos convertidos, ele vai, enfim, alinhando esta pessoa. Nós temos o pastor da lavoura. O pastor, ele é o que apacenta, ele é o apacentador. E o que é que o apacentador faz? O apacentador é aquele que cuida, ou seja, aquele que aduba a seara. Alimentação certa para o bom crescimento da plantação. Eu estou falando da obra como seara, ok? Por último, nós temos o mestre. O mestre é o coordenador, aquele que rega, enraizada, alimenta e distribui. É aquele que, através da palavra, ele é mestre na palavra, ele vem regar, ele vem trazer algo forte, um alimento forte, para que seja enraizado através da palavra. Então, em primeiro lugar, nós temos a função dos 5 ministérios na obra de Deus como seara, como lavoura. Nós temos a segunda palavra aqui no texto, que é chamado de edifício de Deus, né? Então nós podemos ver a obra como um edifício de Deus. E esta obra como edifício de Deus, os 5 ministérios têm aí a sua função, né, concernente a este edifício. O apóstolo, nós já sabemos que é o fundador, ou aquele que traz fundamento, né, o fundamentar, que escolhe, edifica sobre o fundamento.
O profeta é o fiscalizador, aquele que verifica, observa se a base da obra é a palavra. O evangelista, que é o desbravador, ele é como se fosse o mobiliar, né? Que traz as pessoas e enche a obra. O pastor, que é o apacentador, é aquele que constrói, né? Aquele que é o construtor. Ele constrói sobre um projeto original. Tá? O mestre é aquele que direciona os obreiros conforme as instruções. Ok? Só para você entender que cada um tem a sua função. Nós aprendemos com isso, irmãos, que nem todos na obra são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são evangelistas, ok? Nem todos são mestres. Agora, um pastor, ele é tudo e em todos. Um pastor, ele pode ser apóstolo, ele pode ser profeta, ele pode ser evangelista e pode ser mestre. Mas não necessariamente, por exemplo, tem algumas pessoas que exigem que o seu pastor seja um grande doutor, um grande mestre. Ele pode ser sim, deveria ser, mas também pode não ser, porque a função do pastor é apacentar. O evangelista é aquele que traz as pessoas para encher a obra. É aquele que vai evangelizar, né? Aquele que vai nos becos e vielas, etc. Eu até vi um certo jovem evangelista dizer que ele se virou estava pregando e eu estava sentado, e ele falou assim: os pastores que estão aqui, os obreiros que estão aqui, os pastores teólogos, deveriam entrar nos presídios e tal e tal. Concordo com ele, porém, ele estava cobrando algo que não é do mestre, porque o mestre é quem dá a direção, ou seja, o mestre direciona, o pastor constrói o projeto, o evangelista traz as pessoas, o profeta observa esta obra, né? O profeta, porque toda profecia ela vai partir diante de uma base. Qual é a base da profecia? A palavra de Deus. Amém? Existe algo muito maravilhoso também sobre os temperamentos dos 5 ministérios, ou seja, em relação ao caráter e à personalidade. Não é uma regra geral, tá? Tenha isso em mente. Normalmente esta é a utilização. Existem exceções, principalmente por causa da transição e formação ministerial do ministro. Então nós temos aqui os 4 temperamentos, né? Do homem. Quais são eles? Sanguíneo, fleumático, melancólico e colérico. Nós temos o apóstolo como sanguíneo 50%, o profeta 50%, o evangelista 50% e o pastor 25% e o mestre 30%. Nós temos o fleumático, né? Como o apóstolo 20% fleumático, 15% o profeta é fleumático, 10% o evangelista é fleumático, 25% o pastor é fleumático e 20% o mestre é fleumático. Melancólico, o apóstolo 15% ele é melancólico, 10% o profeta é melancólico, 15% o evangelista é melancólico, o pastor 25% melancólico e o mestre 30% melancólico. O colérico, o apóstolo é 15% colérico, o profeta 25% colérico, o evangelista 25% colérico, o pastor 25% colérico e 20% o mestre é colérico, ok? E nós vamos agora fazer mais um áudio para nós ver os trabalhos de atuação dos 5 ministérios na igreja, tá? Essa questão dos 4 temperamentos relacionados aos 5 ministérios, né? Nós precisamos ter uma aula específica para o que é cada temperamento no corpo humano, ok? Ou no ser humano. Shalom do Eterno, vou fazer outro áudio.